Olá pessoal, boa noite. Para quem estiver assistindo à noite, qual é o meu horário de gravação? A proposta de mediação pedagógica do curso de especialização em educação especial inclusiva do Instituto Federal do Espírito Santo, onde pediu que realizássemos uma proposta de mediação pedagógica com alunos da escola que a gente trabalha ou de alguma pesquisa da internet. Então eu vou falar a respeito de uma situação que eu conheço, que está bem ao alcance das minhas mãos, para estar narrando aqui na realização da presente atividade. Meu nome é Wagner Barbosa de Oliveira e estou realizando a proposta de mediação ou de intervenção de como que o trabalho pode ser realizado quando encontra dificuldades nesse processo de ensino-aprendizagem, onde o aluno tem dificuldades no contexto da sala de aula, que apresenta resistências às atividades, o que deve ser feito, como que podemos agir, o que devemos fazer nessa proposta de intervenção, principalmente no contexto da educação especial, que denominamos de AEE, Atendimento Educacional Especializado, que tem a intervenção do professor do AEE, do pedagogo da escola, da equipe gestora, da Secretaria de Educação e de todos os outros envolvidos, como também da família. Apresentação. A criança observada para a realização da presente proposta estuda no 5º ano do ensino fundamental em turma regular de ensino, como prevê a legislação. Apresenta deficiência intelectual e autismo infantil. É acompanhada pelo AEE, Atendimento Educacional Especializado, e também faz tratamento fonoaudiológico. Ficou retida no ano de 2021 devido à solicitação da família e após análise da equipe multidisciplinar da Secretaria Municipal de Educação. Foi entendido que seria o melhor para a educanda, que ainda mostrava imaturidade para ir para o 6º ano do ensino fundamental, que seria em outra unidade de ensino, pois a unidade de ensino que a mesma estuda só atende crianças da educação infantil, 4 anos, 4 e 5 anos, e de 1º ao 5º ano do ensino fundamental. Então essa criança teria que ser inserida em outra unidade de ensino de 6º ao 9º ano. E a família, mais na figura da pessoa da mãe, se sentiu preocupada com a questão da maturidade da criança em relação a esse contexto, essa nova experiência de vida, que o social não estava bem fundamentado ainda, que necessitava de mais uma intervenção do ensino fundamental 1. A ação de retenção atualmente se mostra como eficaz, tendo em vista o desenvolvimento atual da educanda, tanto nos aspectos cognitivos como sociais. Por quê? A questão da socialização, o envolvimento com a turma, o contato com o professor regente de classe, seja das áreas específicas, como da área comum, como também das cuidadoras que foram trabalhando com essa educanda, o desenvolvimento dela foi muito significativo, com relação de onde ela parou, de onde ela está hoje. Não com relação aos demais estudantes da turma, que cada um tem seu tempo. Nem todos os que são entendidos como do ensino normal são normais. Cada um tem seu tempo de desenvolvimento diferenciado conforme a necessidade de cada um. A mediação, nesse caso, se apresenta como continuação do que já está sendo feito. Ou seja, o que deve ocorrer? Deve-se pegar essa criança de onde ela se encontra, o plano de trabalho que já está sendo desenvolvido deve ser encaminhado para a nova unidade de ensino, para os novos professores. Por quê? Na experiência já de 15, 16 anos de sala de aula, a gente percebe que muitas das crianças chegam sem essa documentação, sem o plano de trabalho, tudo o que envolve, sem laudo, sem relatório, sem nada. Que a criança estudando em 2022
com laudo emitido em 2018, 2019, é uma realidade bem precária. É isso daí que a gente tem que tentar desenvolver dentro de outras ações que eu vou mostrar posteriormente. A aluna é assídua e ativa nas atividades do atendimento educacional especializado. Apesar de ter um bom relacionamento com a professora, passou por um período em que se negou a realizar os comandos propostos, estando mais agitada, ansiosa e questionando as atividades propostas. Essa realidade aí não se apresentou só com o professor de atendimento educacional especializado, como também dentro da sala de aula. A aluna questionando as atividades propostas. Isso não é algo ruim, isso é algo maravilhoso. Por quê? Ela se entende como parte do contexto. Ela não tem que fazer uma atividade diferenciada. Ela tem que fazer uma atividade dentro da sua realidade, porém com o conteúdo que o professor está desenvolvendo dentro da sala de aula, conforme o currículo do 5º ano do ensino fundamental. Porém, devendo ter algumas adaptações devido à questão do déficit de aprendizagem e do autismo. Entendendo a realidade desses dois contextos, nós podemos perceber que a necessidade está na forma de trabalhar. O problema não está na aprendizagem, o problema está no ensino. A forma de ensinar que muitas das vezes não vai de encontro ao que o estudante espera, ao que o estudante necessita. Mediação. Criação de situações. O que seriam essas criações de situações? Protagonizar momentos onde a criança se sinta acolhida e realmente inserida nos trabalhos diários da sala de aula. Ou seja, ela realmente fazer parte do grupo que está inserida. Isso favorece no seu aprendizado, também como na sua socialização, no seu desenvolvimento emocional, social, psíquico. Isso daí é algo que já é feito e que precisa ser aperfeiçoado a cada dia, porque cada dia é uma realidade diferente que se enfrenta na sala de aula. São contextos distintos. Como se tem o aluno do AEE, se tem também o aluno indisciplinado. Tem o aluno que tem dificuldade de aprendizagem, porém não tem um laudo. Tem aluno que faz uso de medicamentos, mas também que não tem um respaldo para uma avaliação diferenciada. Então, são realidades que precisam ser trabalhadas no contexto da sala de aula, que atendam a todos. Buscar meios para a realização de leitura e produção de textos compartilhados, onde a criança também seja protagonista em conjunto com os colegas de turma. Ou seja, o contar e recontar uma história, construir uma narrativa em cima de imagens, construir um ambiente onde seja realmente acolhedor. Sala de aula, ambiente acolhedor. É isso daí que nós devemos entender no contexto que nós devemos trabalhar no dia a dia, no desenvolvimento do educando e também no aprendizado do professor, que deve ser diário, que deve ser contínuo. Essa formação continuada que nós, muitas das vezes, não valorizamos e deve ser entendida de maneira clara para que o professor entenda a sua função dentro da sala de aula. Não só dentro da sala de aula, também deve ser observado o que se ocorre no recreio, nos momentos de socialização, o ambiente de educação física, como que esse aluno interage, como que esse aluno desenvolve, como que esse aluno está, para o grupo social em que está inserido. Ele realmente está desenvolvendo a sua aprendizagem? Ele realmente está sendo explorado no contexto de suas habilidades? Talvez o tempo dele não seja o mesmo tempo do outro aluno. Ele tem que ser trabalhado no seu contexto, a partir da sua realidade. O que ele desenvolveu de fevereiro até outubro. Como que ele estava em fevereiro? Com a defasagem? O que ele avançou de fevereiro até outubro? Aí que entra a questão da avaliação diagnóstica que tem que ocorrer lá no início do ano para que a gente veja
como que esse aluno evoluiu com relação a ele e não com relação à turma, com relação aos demais membros do seu grupo. É ele com ele mesmo e ele com relação ao grupo. Essa é a função que o professor tem de conhecer a realidade do seu aluno. Para realizar as situações orientadas, as aulas podem ser adaptadas em trabalhos lúdicos com gancho no currículo básico. Olha só, o trabalho lúdico com relação ao currículo. Construção de maquete, trabalhando sua localização no mundo e construção de brinquedos, utilizando materiais reciclados e reaproveitamento de lixo que possa ser reutilizado. Vale destacar que a aluna demonstra contentamento com trabalhos manuais, gosta de se expressar através da pintura, conseguindo se concentrar bem nesse momento. Olha, onde se deve haver a mediação nessa questão que já foi falada? Trabalhar com as habilidades da criança, a questão da pintura, a questão do manuseio com materiais e outro setor. O que ela pode produzir a partir disso daí? Como que está o desenvolvimento oral, a questão verbal dela? Será que a fala melhorou do início do ano até agora? O que ela pode melhorar até o final do ano? A construção de metas. Ensino-aprendizagem. O processo que deve ocorrer no atendimento educacional especializado e da inclusão escolar é o de propiciar ao aluno ambiente adequado para que realmente seja inserido e não somente que ele seja depositado na sala de aula. É inserir o aluno de verdade, é a inclusão verdadeira, é a inclusão em que o aluno trabalhe suas habilidades em conjunto com seus colegas e professor. É o trabalho que deve ser desenvolvido diariamente no contexto da aprendizagem do educando. É saber, é ensinar o menino, a menina a aprender no seu tempo, na sua hora e conforme as suas habilidades. O desenvolvimento socioemocional dele no ambiente da escola, com os funcionários, com os professores, com a tia da secretaria, com todo mundo. Como eu já falei anteriormente, esse trabalho é realizado na disciplina Fundamentos da Educação Especial e da Educação Inclusiva, no curso de Educação Especial e Inclusiva de especialização do Instituto Federal do Espírito Santo. E esse trabalho é apresentado para obtenção parcial de notas, ou seja, é uma exigência parcial para obtenção de notas desse curso de inclusão, que é um curso de aperfeiçoamento, é uma especialização para que possamos trabalhar, possamos mediar, possamos conhecer a realidade dos nossos alunos. Podemos aplicar o aqui aprendido na sala de aula. Tem um pequeno vídeo aqui de uma criança que é autista falando sobre o autismo. Achei bem interessante, por quê? Ela fala a partir da sua própria realidade. Vamos ver o que a mocinha tem a dizer? O autismo é genético? Você deve estar se perguntando. Sim, o autismo tem base genética. A grande maioria dos casos de autismo são genéticos. Se nem a mãe e nem o pai são autistas, como que a criança nasce autista? Essa é uma pergunta que muita gente faz. Nem tudo que é genético tem que ser hereditário. Ser hereditário não significa que o pai ou a mãe tem que ser autista. Significa que a mãe ou o pai ou um deles carregam o gene relacionado ao autismo e neles não manifestou, mas na criança sim. Ou seja, mesmo os pais não sendo autistas, eles podem carregar a carga genética do autismo. Você sabia que pais que já têm um filho autista têm 25% de chance de ter outro filho autista? Foi o que aconteceu aqui em casa. Eu nasci autista e depois a minha irmã também nasceu autista. E aí na sua casa? Me conte aqui nos comentários. Um beijo, tchau, tchau! Podemos observar aqui embaixo que ela tem o arroba, autistas com laço e fitas. A menina fala sobre a realidade dela e da questão do como essa questão de ser genética, da família, de ser hereditário,
da pessoa ter o gene de ter ali e não desenvolver, mas poder passar para o filho. A questão de quem tem um filho autista é porque um dos dois do casal tem o cromossomo, não sei usar a palavra correta aqui dentro do termo científico, referente ao autismo. Então ele tem 25% de nascer outra criança autista, que foi o caso da família da garotinha que é citada aqui dentro do nosso vídeo. O autismo é genético? Você deve estar se perguntando. Atenção. Sim, o autismo tem base genética. A grande maioria dos casos de autismo são genéticos. Se nem a mãe e nem o pai são autistas, como que a criança nasce autista? Essa é uma pergunta que muita gente faz. Nem tudo que é genético tem que ser hereditário. Ser hereditário não significa que o pai ou a mãe tem que ser autista. Significa que a mãe ou o pai ou um deles carregam o gene relacionado ao autismo e neles não manifestou, mas na criança sim. Ou seja, mesmo os pais não sendo autistas, eles podem carregar a carga genética do autismo. Você sabia que pais que já têm um filho autista têm 25% de chance de ter outro filho autista? Foi o que aconteceu aqui em casa. Eu nasci autista e depois a minha irmã também nasceu autista. E aí na sua casa? Me conte aqui nos comentários. Então, puderam observar, ela fez feito uma revisão. Gostaria de agradecer a todos que permaneceram até aqui. Muito obrigado. Sou Wagner Barbosa de Oliveira e encerramos o nosso